Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para, falar, comentar dessa novidade protestante agora, que o discípulo amado era Tiago, irmão carnal de Jesus. Você não escutou mal, não. É exatamente isso que os caras estão defendendo, né? Um pessoal aí da internet aí, que Tiago, irmão carnal de Jesus, era o discípulo amado. Então, meu irmão e minha irmã, antes de eu começar, vamos pedir a Deus que inspire a gente aqui, para acalmar os ânimos. Vamos rezar aqui um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a intercessão mariana, né? Também, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a proteção do nosso anjo da guarda para a gente começar uma ótima semana. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina. Sempre rege, guarda, ilumina. Amém. Então, eu peço a você já começa a dar seu like aí, por favor, dê seu like, tá? Que eu tive que ler essa abóbora, sacrificar minha sanidade em nome de vocês, tá? Porque isso aqui é uma coisa completamente insana, gente. Completamente insana. Que os caras botaram aqui, né? E o cara já começa assim. Irmão, estava lendo a interpretação de um irmão doutor em teologia e história. Ele não bota o nome do irmão no artigo, mas haverá sinais de quem é esse irmão, tá bom? Se você não entendeu, beleza. Que mostra, através de evidências bíblicas, que o discípulo amado é aquele que recebeu Maria aos pés da cruz e levou para casa, não é outro senão seu próprio filho Tiago, o Justo, bispo da primeira igreja de Jerusalém e irmão de Jesus. Então, vou compartilhar esse estudo com vocês. Então, olha, senta aí, que lá vem groselha, tá? Porque o negócio, gente, é brabo. O negócio é brabo, tá? Eu vou ler aqui com vocês, tá? A única coisa que defende João como discípulo amado é a tradição católica. Essa tradição que foi aceita por muitos protestantes. O detalhe é que o cara se chama apologética evangélica contra as heresias. Eu queria saber se essa é a apologética de todos os protestantes. Tá? Depois, se você é protestante, coloque aí. Que eu queria saber se vocês já chegaram num consenso. Se vocês leram a Bíblia e chegaram num denominador comum. Né? Porém, se analisarmos o contexto do Novo Testamento, essa probabilidade de ser João é mínima. Deixemos de ser Maria vai com as outras e sejamos mais escrituras. Meu pai do céu, é muita groselha para o meu gosto. Dito isto, vamos ao artigo. Tiago Justo, amado irmão, amado filho, o discípulo amado. Graça e paz a todos. Que Jesus abençoe grandemente. Eu até complemento que Jesus ilumine a sua cabeça, porque, cara, eu li tanta groselha, são 5 páginas de groselha, desculpa, mas, né? Irmãos, estava lendo a interpretação de um irmão doutor em teologia e história, que mostra, além de evidências bíblicas, que o discípulo amado é aquele que recebeu Maria aos pés da cruz. Então ele começa a groselha dele, dizendo que o discípulo amado era conhecido do sumo sacerdote, ao ponto de ser convidado e entrar no aposento dele. E o João era excessivamente jovem para ter alcançado um status tão alto. Eu queria saber de onde é que essa criatura tirou que o discípulo que vai com Pedro, tá? Lá, na hora que Pedro nega, se aquele discípulo era João Evangelista. Porque quando é João Evangelista, tá, a igreja diz o seguinte, que é aquele que estava com André quando João Batista fala,
eis o Cordeiro de Deus, tá? É aquele que testemunha a crucificação de Cristo, é aquele que está na ceia com Jesus, tá? E é aquele que corre com Pedro para ver o túmulo aberto. O próprio texto fala isso, diferencia esses dois. Simão seguia Jesus e mais outro discípulo. Em nenhum momento aqui diz que esse discípulo era João. Ao contrário, que quando João fala isso, né, do outro discípulo em João 20, ele fala que o discípulo era o discípulo a quem Jesus amava. Então, em João 18, jamais é dito que aquele discípulo é João. Ao contrário do que acontece em João 20. A prova disso é que José de Arimateia era um dos discípulos de Jesus, mas não era um dos 12. Como está lá em João, capítulo 29, versículo 38. José de Arimateia, que era o discípulo de Jesus, mas ocultamente rogou a Pilatos. Eu acredito, provavelmente, que talvez aí, o discípulo, né, no Evangelho de João, né, capítulo 18, seja José de Arimateia. Não seja nenhum dos 12, nem o suposto irmão carnal de Jesus. Tá? E o próprio autor do texto, ele sabe disso, gente. Ele vai citar no texto, né, que apóstolo é uma conotação ampla. Então ele cita Barnabé como apóstolo, Silvano, Timóteo como apóstolo. Mas ali naquele momento era esse suposto irmão carnal de Jesus. Né? Aquele terceiro, 15º Tiago que eles criam da cabeça deles. E aí eu comecei a ler o texto, né? E ele colocou que esse irmão de Jesus, né, ele é apontado em Marcos 6, né, em Mateus 13, Marcos 6, né, versículo 13, e Mateus 13, versículo 55. E lá está o seguinte, Jesus aqui é dito como o filho de Maria e o filho de José. E eu coloquei para o cara o seguinte, olha só, o artigo, eu já tinha colocado que a igreja não coloca naquele texto anterior, mas que o artigo O da exclusividade. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Ele não é um dos filhos de Maria, nem um dos filhos de José. Então, o texto que já começa apelando para o erro de português ou desconhecimento digital. E eu perguntei para o senhor, em questão, com todo respeito, se ele queria que eu continuasse. E o cara falou, continue, pois agir com falácia de espantalho não refuta o texto. Eu, gente do céu, desculpa, mas o que é falácia do espantalho? Né? O que é falácia do espantalho? Tá? É o debatedor que ignora referentes significados do posicionamento do adversário, substituindo tudo por uma versão mais ou menos distorcida, que não representa o que de fato o adversário defende. Onde é que eu apliquei a falácia do espantalho aqui, meu amigo? Eu simplesmente falei para você, no português, o exclusivo. Quem está substituindo isso por uma versão menos distorcida, né? Mais ou menos distorcida, ou que não representa o que o texto está querendo dizer, é o Senhor, que quer dizer que Jesus é um dos filhos de Maria e um dos filhos de José, ao qual o texto não diz. Assim como também o texto não diz que o discípulo que bota Pedro para dentro é João. Em nenhum momento tem isso no texto. Atenha-se a isso. É o mínimo que se pede. Né? Além disso, dificilmente o reconhecido seguidor de Cristo seria chamado pelo sumo sacerdote para acompanhar Jesus ao interrogatório. Né? Isso fica bastante nítido no medo que Pedro demonstra após o discípulo amado chamá-lo
Né? Ele bota aqui que quem chamou foi o discípulo amado. Gente, em nenhum momento do texto diz que é o discípulo amado. Diz que o outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ora, meu amigo, então fica difícil, né? Pode ser até Nicodemos aqui. Entendeu? E outra coisa, né? Ele bota que Tiago não era um seguidor público de Jesus. Na verdade, ele era incrédulo. E por isso é que ele era chamado de discípulo amado. Peraí, gente, olha só. Se você pegar o texto, tá lá, quando chegou a tarde, Jesus só chamou os 12 para ir com ele na última ceia. E João fala, no capítulo 13, versículo 23, que o discípulo amado estava reclinado no peito de Jesus. Gente, como é que o cara não. Ele era incrédulo, tá? Ele não fazia parte dos 12 e ele estava na mesa com Jesus, gente. E o cara sabe disso. Que logo em seguida ele vai botar no texto, está lá no texto do cara. Ele bota em Atos 1, versículo 13. Ele bota os 11 apóstolos. Cita Tiago e Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. E depois, no versículo 14, ele vai citar Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Ora, meu Deus do céu! Quer dizer, o cara fica se contradizendo de um ponto para o outro no texto. É impressionante. E aí ele vai mais adiante. Ele bota que os relatos do Evangelho dizem que as ovelhas abandonaram Jesus. Né? Isso favorece Tiago, porque não era parte do grupo dos 12. Ele bota isso. E ele bota, pela mesma razão também, não estava entre os apóstolos que abandonaram Jesus. Ora, se ele não estava entre os apóstolos que abandonaram Jesus, meu Deus do céu, alguém me responda, por favor, quem era o discípulo amado que estava reclinado no peito de Jesus na última ceia? O próprio cara diz que esse Tiago não estava na mesa. Ele fala que o discípulo amado não estava na mesa. E a Bíblia diz que estava na mesa. Em quem que eu vou acreditar? Ele quer que eu acredite que o irmão de Jesus, carnal, era amigo do sumo sacerdote, irmão de Jesus, que morava em Nazaré, era amigo do sumo sacerdote, amicíssimo, ao tal ponto de botar ele para dentro, mas ele não conseguiu fazer essa ligação entre o irmão de Jesus e o próprio Jesus. E aí ele continua, gente, ele bota que João não poderia ter assumido Maria, né, a guarda de Maria como mãe, porque ele era um adolescente. Ele não sabe que aos 13 anos já era decretada a maioridade naquela época. Né? Ele não sabe disso. Ele não sabe o que é o bar mitzvah. Ele não sabe, não faz a tradição judaica. Gente, imagina Deus. Né? Olha como é que Deus é ser desgraçado, retardado mental, filho de uma égua, segundo esse protestante, se ele pegasse um adolescente e desse um cargo de importância.
Tipo assim, fazendo ele um profeta, como Jeremias. Né? Vamos lá, Jeremias, ele era profeta e foi chamado como adolescente, está lá o termo nar, né, que vai desde a infância à adolescência, não me consta que Jeremias era adulto, né, para ser perseguido, sofrer injúria como adolescente. Tem que ser um Deus muito desgraçado para fazer um treco desse. Jesus Cristo também tem que ser. Imagina um treco desse, gente. Imagina um treco desse. E eu nem vou citar aqui, né, Maria, que se tornou mãe de Jesus, também adolescente, porque a maioridade feminina começa aos 12 anos do judaísmo, porque ele vai dizer, não, na verdade, Maria já tinha 12, já tinha nem 12, tinha 18 anos, ele deve colocar isso aqui, já tinha servido o exército, essa coisa toda. Né? É impressionante o desconhecimento da tradição judaica desse cara para ele dar um pitaco, cara, e da própria Bíblia. Aí ele bota para a gente reler o texto, né, com lógico e simples, entender que Jesus estava entregando a seu irmão carnal. Quer dizer, aí ele coloca 13 discípulos na mesa. A sua escritura nessa hora passa longe. Gente, olha só. O centro disso aqui, tá? O que é? Dessa bobrada toda, é tirar a maternidade espiritual de Maria. Esse é que é o ponto. O mais legal é o seguinte, é que esse irmão de Jesus, carnal, não sabia onde Jesus morava. Porque se você ler João 1, 35 a 40, né, ele não sabe onde Jesus mora. E pelo que me consta, Jesus morava com Maria nessa época. Porque até então ele não tinha ido morar com Pedro. E preste atenção, os evangélicos sinóticos, quando se referem a João, né, ao profeta João Batista, eles botam João Batista para diferenciar do evangelista. No Evangelho de João, isso não acontece. Em outras palavras, o autor não achou necessário distinguir ele do profeta. Não está lá João Batista, está João. Aliás, o próprio evangelista não é citado nominalmente no Evangelho. Então ele quer que eu acredite que o irmão carnal de Jesus não sabia onde Jesus morava. É dose. E outra coisa, tá? Esse suposto Tiago Justo provavelmente foi o que escreveu a epístola de Tiago. E ele não cita em nenhum momento que ele foi testemunho ocular que saiu sangue e água do lado de Jesus. Como João atesta nas suas cartas. Ele atesta isso no Evangelho de João, quando ele fala que do lado de Jesus, assim que o soldado o atravessa com a lança, sai sangue e água. Está lá em João 19, a partir do versículo 33. E na primeira carta de João, capítulo 5, ele fala, Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue, ao qual ele foi testemunha ocular. É esse o mesmo autor que diz que ele é João, o autor do Apocalipse, está em Apocalipse, primeiro capítulo do Apocalipse 9.
E aí fica mais legal se a gente for ler o final do Evangelho de João, ao qual ele fala que estavam assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Ora, o irmão de Tiago, né, os filhos de Zebedeu eram Tiago e João. E voltando-se, Pedro olhou e viu aquele discípulo que Jesus amava, que perguntou quem é que ia trair, né? Então, estava lá aquele discípulo que se debruçou do lado de Jesus. Pedro vê que está seguindo eles. Se você pega a narrativa dos evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, você vai ver o seguinte, que há uma intimidade entre Pedro e os filhos de Zebedeu com Jesus. Você poderia até considerar que um dos três poderia ter escrito esse quarto evangelho, só que Pedro já descartado logo de começo. Tiago, o maior, foi o quê? Foi martirizado muito novo. Está lá, Atos, capítulo 12, versículo 2. Atos 12, versículo 2. Então você vê que na transfiguração, na agonia dos Montes das Oliveiras, esses três estão ali, são as testemunhas de tudo de Jesus. Então, o único que satisfaz completamente a condição necessária para ser o autor do quarto evangelho é João. Mais do que isso, nós temos o testemunho da patrística, Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de João. Ele fala categoricamente em Irineu contra as heresias. Está lá que João foi o autor do quarto evangelho. João, discípulo do Senhor, que também se reclinava ao seu peito, publicou o evangelho quando estava em Éfeso, na África. Aliás, onde está a casa de Nossa Senhora. E está na história eclesiástica. Todo mundo sabe disso. Eu voltei a citar. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. Clemente de Alexandria, também, por volta do século de 180, né, depois de Cristo. No ano de 180 depois de Cristo, ele declara que João é o autor do quarto evangelho, da história eclesiástica, no fragmento muratoriano, no final do século II, afirma claramente que o quarto evangelho é de João. Mas o cara descobriu assim, né, distorcendo a Bíblia, que não foi Tiago, irmão de Jesus, que escreveu esse evangelho. Mas vamos ler o evangelho que foi supostamente escrito por esse Tiago. Vamos ler o capítulo final, 21, onde Pedro vê um discípulo que Jesus amava, aquele que estava na última ceia. Né? E Jesus diz que aquele discípulo entenderam que aquele discípulo não morreria. Teve esse boato. E é este discípulo que dá testemunho de todas as coisas e escreveu. Como é que pode ser Tiago, irmão de Jesus, se ele não estava na última ceia, segundo o próprio autor do post? Porque certamente ele era um dos 12. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. João 13, versículo 23.
E os sinóticos deixam claro que apenas os 12 apóstolos se juntaram a Jesus nessa refeição. Está em Marcos, capítulo 14, versículo 17. Chegando à tarde, Jesus foi para lá com os 12. Lucas fala no capítulo 6, versículo 13, e no capítulo 22, versículo 14, que Jesus escolheu 12 apóstolos e pôs-se à mesa com esses 12 apóstolos. Não tem um 13º apóstolo, não tem o irmão de Jesus lá, esse suposto irmão. E o cara vem falar para mim de falácia de espantalho. Pedro e João são mostrados juntos nos evangelhos sinóticos, em Atos, Gálatas, e da mesma forma o autor do evangelho coloca esses dois apóstolos juntos. Se você pegar os evangelhos de Marcos, você vai ver, como eu citei, que Jesus chamava Pedro, Tiago e João para que acompanhasse ele nos momentos mais importantes. Eles são testemunhas oculares. E João mais que todos. Que João foi até a cruz. Como já provei aqui. E você vai ler isso em João, capítulo 13, versículo 23, 24, capítulo 20, versículo 2 ao 10, capítulo 21, 20 ao 23, os versículos. Está aí, para quem quiser ler. Aí ele bota, gente, como é que é? Além disso, mesmo que os irmãos fossem apenas primos, como sustenta a apologética romana, né? Ou se fossem parte do mesmo pai, como ortodoxos, né? Que fossem só filhos de José, seria bastante inaceitável que Cristo desse a sua mão os cuidados de um jovem que viajaria o mundo, sendo perseguido, em vez de dar a um dos seus meus irmãos ou primos, que andavam acompanhados com Maria de lá para cá. Então, peraí. Eles andavam com Maria de lá para cá. Correto? Então, Maria era itinerante também. Está aqui, o texto está dizendo que Maria tinha uma vida itinerante. Mas por não sei o que das quantas, assim que Jesus morre, Maria senta lá em Jerusalém e fica lá e não sai para lugar nenhum. E por uma casa, a casa de Maria, lá em Éfeso, onde João escreveu o Evangelho do Apocalipse. É impressionante. Né? Então, para mim é o seguinte, é o protestantismo negando o óbvio e botando que Jesus é irresponsável desde o começo. Porque se Jesus sabia que ele ia ter uma vida itinerante, que Maria não poderia acompanhá-lo, o que ele tinha que fazer ali, mãe? Você fica aí em Nazaré, tá? Tá aí meu irmão, né? E fica aí. Não, Maria tinha uma vida itinerante. Aí é que dói, cara. Que ele volta assim. Entretanto, não vemos João ficando em casa com Maria pelo resto dos seus dias. Tá? Porque está escrito que João levou Maria para sua casa a partir daquele momento. Ah, meu Deus do céu! O cara levou casa aqui no sentido literal. Então vamos lá. Já é demais, né, exigir de um cara que não sabe o que é o artigo O. Aí ele pegou casa aqui e botou sentido literal. Então vamos lá em Gênesis, onde o Senhor, né, Deus, diz para Noé: entra na tua arca, tu e toda a tua casa. Então, além dos animais que Noé colocou, Noé pegou a casa dele, botou na carcunda e botou em cima da arca. É isso? É isso?
Ou em Hebreus 8:8, ao qual diz que Deus estabelecerá, né, uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Quer dizer, Israel e Judá deviam ter uma casinha, né? Sei lá, um duplex, um triplex, sei lá. Não sei. Aí já não é casa, isso aí pode ser apartamento. Né? Eu não quero nem imaginar o que passa na cabeça desse cidadão quando ele lê a casa de Israel e de Judá. E pior, é que na carta de Hebreus, né, capítulo 3, versículo 6, o autor diz que a casa de Deus, né, somos nós. Então esse cara deve imaginar que a gente deve ter telhado e chaminé. Não sei. Fica difícil. É difícil. E o cara vem falar para mim de falar sobre espantalho. O cara levou o negócio literalmente ao pé da letra. Aí depois ele pega Atos capítulo 1, versículo 13 ao 14, e diz, né, que Maria não está associada a João. Aonde é que diz isso no texto, gente? Eu vou ler para vocês. Quando chegaram e subiram aos aposentos, aí ele fala que estavam lá os 11 apóstolos. Vai para o versículo 14. Estavam eles sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Onde é que está aqui que Maria não estava associada a João? Por favor, botem aí nos comentários, porque eu aqui não consegui fazer essa conexão maravilhosa. Não consegui fazer essa conexão maravilhosa. Entendeu? Aí vem mais um monte de abobrada, entendeu? Né? E aí vem o cara, né, depois diz, um outro cara diz para mim, tiozinho, leia todo o texto primeiro, depois comente, pois tu está comentando o que vai ser respondido mais abaixo. Após, faça um só comentário, sem flodagem. Sério que o cara botou isso? O cara acha que eu boto isso tudo e eu não li o texto. Eu fiz como isso aqui? Respondi isso como? Psicografia? Não foi carne e sangue que me revelou isso, foi o Pai do céu. Ó Pai, ó Pai. Né? E aí vem, né, o que ele botou lá, Palácio do Espantalho. Ah, pelo amor de Deus, gente. Desculpa. Mas, só sendo mongol para acreditar numa abóbora dessa. Desculpa, mas essa que é a realidade. Que o irmão carnal de Jesus, carambola, que não acreditava nele, que era infiel, estava na última ceia, era o 13º apóstolo, que era o discípulo amado, que escreveu o quarto evangelho. É coisa que não dá para entender, entendeu? Apesar de dar para entender. Protestantismo não tem que ter coerência, é só protestar. Esses caras fazem um chiclete da Bíblia, porque era só o cara ter lido ali, que Jesus só chamou os 12. Dentro desses 12 estava um discípulo amado reclinado ao peito de Jesus, que acabava o texto ali. Não tinha argumento mais. E o cara, não estou de brincadeira, não, gente. O cara foi 5 folhas. Né? Não, discípulo amado, não, 5 folhas, não, desculpe. 11 folhas que eu tive que ler. Tá? 11 folhas de texto no Word que eu tive que ler. 11 folhas. Eu nunca vi tanta abobrada.
É a volta do 13º Thiago, ou o terceiro Thiago, ou o quarto Thiago, ou o quinto Thiago. Cris Macabeus fala isso nos vídeos dele. Vão lá. Então, gente, depois disso tudo, peço a vocês que deixem seu like, comente, compartilhem nas redes sociais. Gente, comente, bote o like, para o canal ter relevância. Fico eu aqui me sacrificando em prol de vocês, dando essa baboseira, 11 folhas, 11 folhas, tá? Um negócio que eu fico, gente do céu, para que isso? Então, dê seu joinha, contribua no Apoia-se, compartilhe nas redes sociais. Deus abençoe todos vocês. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.